Muito bem, senhores, hoje quinta-feira, dia 6 de maio de 2010, estamos começando aqui o nosso warm-up, programa de pré-abertura e aquecimento da Petra Corretora de Valores, para falar de um dia um pouco mais calmo ontem nos mercados financeiros, apesar de que nos Estados Unidos o dia ainda foi de queda, o Dow Jones fechou com perdas de 0,54%, o Standard & Poor's caiu 0,66%, enquanto isso aqui o nosso Ibovespa ficou pertinho da neutralidade, subiu 0,07%, ajudou muito o nosso mercado, a recuperação de parte das perdas, da Vale do Rio Doce, que havia caído muito na terça-feira, ontem se recuperou um pouco na expectativa do balanço que foi divulgado no final do dia. E daí a gente conseguiu fechar um pouco mais perto da neutralidade, enquanto as bolsas americanas seguiram caindo, muito em função ainda dos problemas todos da Europa, as dúvidas que ainda circulam, que ainda preocupam os investidores sobre o que vai acontecer em definitivo com a Grécia e qual é o potencial desse problema grego se estender para outras economias. Acho que com relação a isso, a notícia mais importante do dia foi a divulgação de que o governo espanhol fez uma emissão de dívida ontem a uma taxa de juros de 3,5% ao ano. É uma taxa de juros elevada em relação ao histórico pré-Grécia, ainda assim não é um juros tão acima do que vinha sendo praticado, principalmente não é um juros condizente com uma situação de um país com risco de default, né? Então a notícia de certa forma ela é positiva. Os mercados na Europa hoje pela manhã estão operando um pouco mais positivos, recuperando um pouquinho dessas quedas dos últimos dias, principalmente porque a gente tem alguns balanços corporativos interessantes. Um que vale a pena citar, o banco francês BNP Paribas, um dos maiores do mundo, divulgou um lucro de 2,2 bilhões, acima do que o mercado esperava para o primeiro trimestre. Então, isso tudo ajuda um pouco a que o humor não se deteriore ainda mais nesse dia de hoje, mas não significa de forma nenhuma que os problemas estejam superados. No mercado americano, a gente tem hoje alguns indicadores importantes. Agora às 9h30 sai a produtividade do setor industrial e às 9h30 também temos aí os novos pedidos de seguro-desemprego. O grande indicador de desemprego sai amanhã, que é a taxa de desemprego propriamente dita, abertura e fechamento de vagas, mas os novos pedidos de seguro-desemprego são um balizador do indicador de amanhã. Então, tem todo um impacto no mercado americano, apesar de que, pelo que a gente está percebendo, quem vai ditar os rumos das bolsas hoje continuará sendo a situação europeia. Dois resultados corporativos que merecem os nossos comentários. Primeiro, o resultado da Vale do Rio Doce, que mostrou uma expansão muito interessante em relação ao quarto trimestre do ano passado. A receita teve uma expansão, o resultado operacional uma expansão bastante expressiva, a margem operacional medida pelo EBIT subiu de 19% para 32%, o EBITDA também cresceu quase 45% em relação ao quarto trimestre do ano passado. A receita, conforme eu falei, também cresceu 8%. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o desempenho não é tão diferente, de certa forma parecido, mas o primeiro trimestre do ano passado teve uma influência grande de uma questão cambial, o sistema de preços era um sistema diferente. Então o primeiro trimestre desse ano, ele de certa forma é um balizador, uma mudança no paradigma de precificação do minério de ferro da Vale. A gente vai sentir isso de uma forma muito mais clara nos resultados do segundo trimestre, mas o importante ao nosso ver é verificar que o desempenho operacional da Vale vem num crescente e vem num crescente que começa a ganhar aceleração.
nós gostamos do resultado da Vale, a nossa impressão é que o mercado vai continuar reagindo bem aos números da nossa mineradora. Outra empresa que divulgou o resultado foi a Gol, e chamou a atenção porque do lado operacional a Gol foi muito bem, um crescimento importante do seu resultado operacional, do lucro da atividade, que saiu de 105 milhões no primeiro trimestre do ano passado para 190 milhões agora. A ocupação dos aviões também cresceu bastante, 72% no primeiro trimestre desse ano, como uma coisa próxima a 50%, pouco acima de 50% no primeiro trimestre do ano passado. Com isso, a empresa consegue diluir os seus custos fixos e aumentar a sua rentabilidade. Se do lado operacional o resultado da Gol foi bom, no lucro líquido o resultado acabou sendo prejudicado pelas despesas financeiras que a Gol teve, que fizeram com que o lucro líquido tivesse uma queda de 60% em relação ao mesmo resultado do primeiro trimestre do ano passado. Ao nosso ver, o mercado tende a reagir bem, primeiro porque a indústria do transporte aéreo no Brasil está vivendo um momento muito positivo, cresceu 35% a demanda por passagens aéreas nos últimos 12 meses, e porque o resultado operacional da Gol também foi bastante melhor do que o do primeiro trimestre do ano passado. Se a gente olhar a relação dívida líquida da empresa, o que ela tem de caixa em relação ao que ela tem de dívida, esse indicador também teve uma melhora importante em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Por isso, nossa perspectiva é que a ação da Gol responda positivamente ao seu balanço. Os futuros começam díspares. Nos Estados Unidos, o futuro cai 0,19, aqui o nosso Ibovespa sobe 0,09. A nossa impressão é que, se o dia continuar com um pouco mais de tranquilidade, o mercado consumindo um pouco de tempo, enxergando os diferenciais entre os vários países europeus, o mercado brasileiro pode focar um pouco mais nos resultados corporativos, e se isso acontecer, o dia de hoje deve ser um dia positivo. Se porventura os problemas da Europa continuarem chamando muita atenção, os resultados corporativos vão ser deixados de lado, e aí a perspectiva é de um dia negativo. É assim, meus caros, como vocês podem ver, ainda com um pouco de dúvidas, que eu termino aqui o nosso Warmap. Amanhã a gente se encontra. Um grande abraço a todos e até amanhã. Saudações rubro-negras!